Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo importante para conscientização, para conscientizar os jovens por causa da violência, né? E a gente acha que essa violência, ela tá assim, restringida a alguns estados que são dominados por bandidos, por facções, e acha que nunca vai acontecer próximo da onde você mora, e infelizmente aconteceu aqui próximo de casa ontem, está repercutindo muito na mídia aqui no Distrito Federal. Então vamos bater um papo sobre mais um vascaíno que teve a sua vida ceifada ontem, de uma maneira covarde, cruel, tá? Um pai de família que deixa duas crianças, uma criança e uma adolescente, é um filho que ele tem pequeno, de 2, 3 anos, um adolescente de 3, a esposa, a mãe, enfim, um cara trabalhador que tem sua vida brutalmente ceifada por causa de violência, de criminosos que se infiltram no meio de torcidas organizadas, que não dá pra gente generalizar, obviamente, né? No meio de torcidas organizadas, por exemplo, o rapaz que morreu, o Elmar, ele era um rapaz que era atuante na torcida organizada aqui de Brasília, Força Jovem. Então era baterista, gostava de ir pro estádio, né? Estava no Guará torcendo para o Vasco, ali onde a torcida do Vasco costuma se reunir. E eu estava vendo uma matéria que saiu agora no DFTV, que é o jornal local daqui de Brasília. Antes, só pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Falando, né, contando toda a situação. Eu reagi ao vídeo na TV e coloquei aqui no canal, e o YouTube restringiu o vídeo, tá? Porque as imagens são fortes, tá? As imagens do momento em que ele é assassinado, elas são fortes. Então por isso eu não vou colocar, ela tá lá no Instagram, @vascaíno do Cerrado. Só vou contar o que aconteceu e eu vou conversar com os jovens, né? Os jovens, para que não entrem na pilha de brigar por causa de time de futebol, tá? Ontem, depois que acabou o jogo, esse jovem que estava no Guará, estava vindo para ele morar no Riacho Fundo 2, e ao passar por uma sede da organizada do Flamengo, eu estive lá na porta agora há pouco, agora de noite, para mostrar onde que é próximo aqui de casa, tá? O coletivo parou numa parada e... Na verdade, eles estavam no ônibus e o coletivo parou mais à frente, e quando ele foi entrar, ele estava sem camisa. O motorista mandou ele colocar a camisa, para não entrar no ônibus sem camisa. E aí, quando ele colocou a camisa do Vasco Força Jovem, tinha mais de 20 torcedores do Flamengo que estavam nesse galpão das organizadas do Flamengo aqui em Samambaia. Testemunhas dizem que essa turma que estava dentro do ônibus já estava dizendo que, por causa do empate, algum torcedor do Vasco tinha que ser espancado, tinha que apanhar. Logo que ele entrou, que ele fez o gesto de colocar a camisa a pedido do motorista, os torcedores acharam ali que foi uma afronta e mandou ele tirar. Ele não tirou a camisa, e aí desferiram 2 golpes de arma branca, uma no braço, outra no peito, e bateram no rapaz, paulada. E as imagens lá no Instagram, e depois ele pediu socorro, o Corpo de Bombeiro da Polícia do Distrito, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal socorreu o jovem, levou ele para um hospital, só que ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Infelizmente, ele veio a óbito, tá? Então, assim, mais uma vida tirada recentemente. Agora, no jogo da Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco, houve uma emboscada de torcedores do Flamengo que tiraram a vida de um jovem que nem ia para o estádio, que estava ali em um encontro com amigos num bar e acabou sendo alvejado na cabeça. O presidente da organizada do Flamengo já foi preso, e alguns outros integrantes. A organizada está proibida de entrar no estádio por 2 anos, ela tinha sido liberada há pouco tempo, e agora, tão pouco tempo depois, mais uma vida ceifada de um vascaíno, de novo por torcedores do Flamengo. A torcida organizada, a jovem do Flamengo, se manifestou em nota dizendo que esses elementos, esses criminosos, esses bandidos que estavam com eles, que estavam acompanhando o jogo lá, não pertencem ao pavilhão. Estou falando da nota da torcida
organizada do Flamengo, não pertence ao pavilhão e que eles repudiam qualquer tipo de violência, como a que aconteceu ontem contra esse jovem rapaz que teve sua vida interrompida, tá? Então, tô vindo aqui na figura de pai de família dizer porque eu tenho jovens em casa, eu tenho filho aí de todas as faixas etárias, então 6 filhos, 2 deles são jovens, né? Um de 18, uma de 19, e eu tenho conversado com eles porque eles são apaixonados pelo Vasco, para que não entre em pilha, não entre em discussão. Se for assistir um jogo com amigos em algum lugar, em bar, evita estar no meio de confusão, evita responder a provocação, porque a sua vida vale muito mais do que um time de futebol. Por mais que eu seja apaixonado pelo Vasco, a minha vida, a vida do meu filho, ela vale muito mais do que essa paixão que a gente tem por clube de futebol. Tem uma frase que diz assim: o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes que a gente tem na vida. A gente tem problema com o trabalho, a gente tem problema com casamento, a gente tem problema com filhos, a gente tem problema com violência urbana, a gente tem problema para educar nossos filhos, para poder botar para trabalhar, para formar. Então, assim, a vida já é um desafio muito grande para quem é honesto, para quem é sério, para quem é dedicado à família, tá? E aí, ficar aí perdendo a vida por causa de time de futebol, isso não existe, cara. E um detalhe, eu não sei, porque diz que ele se recusou a tirar a camisa, eu não sei, ninguém vai saber dizer que se ele tivesse tirado a camisa, obedecido à ordem dada por esses criminosos, se a vida dele teria sido poupada, tá? Porque eles já falaram que iam fazer isso antes mesmo dele entrar no coletivo. Então, mas por mais que a gente não saiba, é igual aquele negócio, não reage a assalto, não entre em confronto, né? Não vale a pena. Tô falando isso porque eu vi algumas pessoas comentando lá no Instagram, morreu com dignidade, com coragem, manteve ali a cruz no peito até o final. Cara, não vale a pena, cara. O que vale a pena é você voltar para sua casa para dar um abraço na sua mãe, no seu pai, nos seus filhos, poder cuidar da sua família. Imagina agora essas crianças sem o pai que provia para casa, né? Não se sabe a situação que eles estão passando agora, ou que eles vão passar, que essas crianças vão passar, porque agora são órfãos, e é o pai de família, é o chefe, era o cara motorista, era quem levava o pão para dentro de casa. Então você imagina se valeu a pena. Não vale a pena, cara, não vale a pena, não entre em discussão, não vai em lugar perigoso, não retruque, não entre nessa pilha. A sua vida vale muito mais, ela é muito mais importante do que uma paixão por um clube de futebol. Tá acabando aqui minha bateria. Então é isso, tá? Eu tinha gravado o vídeo, acabou não indo. Meus sentimentos para a família. Amanhã, se der, eu vou comparecer ao enterro para poder dar um abraço, ver se eles estão precisando de alguma coisa. Eu quero ir. Talvez eu vá na delegacia, que é aqui na Samambaia, para ver o andamento, se já prenderam os bandidos, e para pegar o contato dos familiares, para ver se eles estão precisando de alguma coisa dos seguidores, né? Dos vascaínos, dos pais de família que acompanham o canal Vascaíno Cerrado. De repente eles estão passando por uma situação difícil agora nesse momento, então eu vou ver se eu consigo o contato para ver se a gente pode, nesse momento de dor, tentar estender uma mão, ajudar, nem que seja com uma palavra, um gesto, né? Mas também, de repente, se estiver precisando de alguma coisa, a gente possa também chegar junto e ajudar financeiramente, tá bom? Então, deixa o joinha, curte o canal, se inscreve, tamo junto, fique com Deus. Lembre-se, a sua vida é mais importante que qualquer briguinha ou qualquer paixão por time de futebol, tá bom? Fique com Deus, saudações vascaínas.